Olá, pessoal, tudo bem? Depois da gente ter visto os problemas clássicos de sequenciamento, os algoritmos de solução, as heurísticas, os modelos matemáticos, agora a gente vai ver aqui algumas observações que nós não falamos nas videoaulas anteriores, principalmente sobre a notação de três campos, que é específica aqui para os problemas de sequenciamento e é bastante utilizada na literatura. Então é importante a gente conhecer, tá? As pesquisas que vão avançando no sentido de problemas práticos, realísticos, elas acabam deixando um pouco de lado essa notação, porque fica difícil incluir todas as características do problema, quando ele é muito realístico, né, na notação. Embora essa notação seja expansiva, ela não é fixa, ela é flexível e ela pode ir agregando novas variáveis, né, conforme vão avançando as pesquisas, tá bom? Bem, então, como nós dissemos aqui, em inglês ela é conhecida como Three-Field Notation, justamente porque ela é composta por três campos. A gente vai falar aqui o que é que inclui em cada um desses três campos, tá? Ela foi criada em 1979 por Graham e outros autores e ela serve somente para problemas puros, tá? Esses problemas que a gente tem visto aqui na disciplina, os problemas de máquina única, máquinas paralelas, flowshop, jobshop, openshop, flowshop híbrido. Quando são problemas integrados, problemas maiores, aí a gente não utiliza essa notação. O que são problemas integrados? Vamos ver aqui alguns exemplos. Ó. Por exemplo, o dimensionamento de lote junto com scheduling, né? Problemas que incluem produção e distribuição dos produtos, né? Ou então o roteamento da entrega, ou então o corte de estoque num problema multiperíodo junto com sequenciamento. Esses todos são exemplos, são casos de problemas integrados e, nesse caso, não são utilizados, não é utilizada essa notação de três campos, tá bom? Bem, então o que é que a gente coloca em cada um desses três campos? No campo alfa, a gente coloca o ambiente de produção. Esses que a gente tem visto aqui na disciplina mesmo. Então, quando for um problema de máquina única, a gente coloca o número 1. Olha que fácil, né? Quando for um problema de máquinas paralelas, no caso de máquinas idênticas, a gente coloca a letra P. Então, aqui a gente vai diferenciar aqueles três tipos de problemas de máquinas paralelas que a gente viu. Quando forem máquinas paralelas proporcionais ou idênticas, a gente coloca a letra Q. E o terceiro tipo, quando forem máquinas paralelas não relacionadas, a gente põe a letra R. Tá bom? Aqui a gente diferencia. Para o Flowshop, a letra F, para o JobShop, a letra J, para o OpenShop, a letra O. Olha que fácil, bem associativo, né? Flowshop híbrido HF e o Flexible Flowshop, o FFS, tá bom? A gente pode aqui ainda, no campo alfa, incluir o número de máquinas ou de estágios no nosso problema. Quando for um problema genérico, com N máquinas, por exemplo, a gente pode chamar de FM. Ou quando for um problema com só duas máquinas, lembra lá do problema de Johnson? A gente pode chamar de F2. Tá bom? Então isso é possível e é bastante utilizado desta forma também na literatura. Muito bem, vamos ver agora o campo beta. O que é que a gente coloca no segundo campo aqui da nossa notação? As propriedades ou restrições do problema. Só que nem sempre o problema tem propriedades específicas. Então esse campo pode inclusive ficar vazio. Tá? Quando não tiver nenhuma restrição específica, não é que a gente vai colocar esse símbolo do vazio, não, né? Lá da teoria de conjuntos. A gente simplesmente não coloca nada aí no campo do meio, a gente coloca só as duas barrinhas e deixa vazio no meio. A gente vai ver alguns exemplos aqui também, tá bom? Então, o que é que a gente pode exemplificar que a gente colocaria aí nesse campo beta? Por exemplo, as datas de liberação, as release dates. Lembra? A gente já falou disso. Né? Ou então, quando as tarefas tiverem pesos ou prioridades. Né? Então, a gente coloca lá o WJ. Tá? Quando, por exemplo, o problema tiver tempos de setup, aí é SJ. Aqui a gente precisa mostrar alguns outros casos. Né? Quando então for um problema de máquina única e as tarefas tiverem um único setup ou um setup independente da sequência, é SJ. Mas tem o caso de ter múltiplas máquinas, né? Múltiplos estágios, o caso do Flowshop mesmo.
Então a gente precisa do índice K, então a gente vai ter aí os tempos de setup para cada tarefa em cada máquina, tá bom? Existe um outro caso, a gente vai ver mais detalhadamente adiante, mas eu já coloco aqui, que é o caso do setup dependente da sequência. Quando o setup depender da tarefa que foi feita anteriormente e da próxima que vai ser feita. Então, a notação é essa aí, é o setup da tarefa I para a tarefa J. E isso também no caso de máquina única, porque quando tiver mais de uma máquina, vai ser SIJK, tá? Especificamente o setup da tarefa I para a tarefa J na máquina K. Muito bem, qual outra restrição a gente pode colocar aí no meio? MJ, quando for um caso de elegibilidade de máquina. O que isso significa? Quando a gente tiver um caso de tarefas, né, ou uma tarefa específica JJ, que só puder ser processada por um conjunto específico de máquinas. Imagina que uma tarefa só pode ser feita pela máquina 1 e pela máquina 3. Então esse é o conjunto de máquinas que podem processar a tarefa JJ, certo? Aí a gente coloca MJ nesse campo beta aí da notação, tá bom? Vamos ver mais alguns casos aqui de propriedades ou restrições que a gente pode colocar no campo beta. Lembra da programação permutacional, lá do Flowshop permutacional mesmo? É o caso em que a gente mantém a permutação, a mesma sequência, em todas as máquinas, né? Então a gente pode colocar essa anotação aí, PRMU, quando a gente quiser enfatizar que o problema é de um Flowshop permutacional, por exemplo, né? Existe o caso em que a gente tem interrupções permitidas, a gente pode prever interrupções na programação. Então a gente coloca essa notação aí, PRMP, de preemption em inglês, tá? Tem casos que a gente pode prever indisponibilidade de máquina, por exemplo, quebras, né, que é o breakdown. Então a gente coloca essa anotação, né, ou casos que a gente pode subdividir operações, ó, é o split, né, ou então o bloqueio de máquina, a gente vai falar disso mais adiante, mas é quando uma tarefa, né, ela só pode iniciar na máquina seguinte, né, quando a máquina está liberada, obviamente, né? Então, se a máquina não está liberada, né, essa tarefa permanece na máquina anterior, mantendo essa máquina anterior bloqueada para uma próxima tarefa nessa máquina. A gente vai ver um caso mais adiante para facilitar a compreensão, tá bom? Tem o caso também do buffer, que é quando existe uma capacidade finita de armazenamento temporário, né, entre as máquinas, né? Então isso precisa ser respeitado e aí a gente coloca essa anotação. Existe também o batch, que é o processamento simultâneo, né, de até um número Bzinho aí de tarefas, né? Então é um processamento em bateladas, aqui mesmo nos ambientes, né, de produção intermitente, tá bom? Existe também a restrição no wait, que é o caso sem espera entre as máquinas, a gente vai ver também o gráfico, e o no idle, que é o caso que não é permitida parada de máquina entre as operações das tarefas, tá? E também o último exemplo aqui, que é o caso em que existem precedências entre tarefas, tá? Quando a gente só puder processar uma tarefa depois de ter realizado uma tarefa anterior, né, então é um caso de precedência entre tarefas. Nos problemas que a gente viu nas videoaulas anteriores, nenhum desses tinha esses casos que nós vimos aqui nesse slide, exceto o Flowshop permutacional, né? Muito bem, no campo gama, que é o terceiro campo aqui da notação, o que é que a gente coloca nele? A medida de desempenho do problema. Lembra? Que é o caso do makespan, do tempo total de fluxo ou do tempo médio de fluxo, do atraso total, o atraso máximo, né, o atraso ponderado, o número de tarefas atrasadas, né, ou o adiantamento total das tarefas adiantadas, né, ou então a soma dos adiantamentos e atrasos, né? Então, é a medida de desempenho do problema, a gente coloca aqui no terceiro campo. Vamos ver alguns exemplos que vai facilitar, né, a gente visualizar isso. Por exemplo, isso aí, ó, quando a gente vir essa notação, né, F2 / Cmax, a gente já sabe que é um caso de um Flowshop com duas máquinas, sem restrições especiais, né? Aí no meio tá vendo que entre as duas barrinhas não tem nada, tá vazio, né? E o makespan, o Cmax,
Tá vendo? Esse é o problema que a gente viu lá na aula de Flowshop, o problema de Johnson, certo? Mais um exemplo, ó, quando a gente vê isso aí, ó, P, RJ, F. A gente já sabe que é um problema de máquinas paralelas idênticas com datas de liberação, né, as tarefas que têm datas de liberação, e a gente quer minimizar o tempo total de fluxo. Tá vendo? Então, ao invés de escrever tudo isso, né, que é a descrição do problema, a gente usa a notação de 3 campos, que é muito mais condensada. Terceiro exemplo, aí ó, número 1. Então, a gente sabe que é um problema de máquina única, que tem pesos, né, as tarefas têm pesos específicos, o setup é dependente da sequência do tipo S e J, e a gente quer minimizar os atrasos ponderados, né, o total de atrasos ponderados, certo? Tá aí, então, exemplos da notação que a gente falou. Aproveitando, então, que a gente está falando de restrições dos problemas, vamos ver agora algumas observações. Por exemplo, os tipos de setup. Tem duas classificações aqui que a gente vai falar de tipos de setup. A primeira delas é quando tem setup independente da sequência ou setup dependente da sequência. No caso do independente, é um setup que ele é associado ou conhecido, né, o tempo dele é para cada tarefa que vai ser processada. Então a gente tem aqui um vetor dos tempos de setup. Está vendo lá? Para cada tarefa, a gente tem 5 tarefas aí no exemplo, então para cada uma dessas 5 tarefas a gente tem um tempo aí que a gente conhece que precisa ser dedicado às atividades de setup. Setup, vocês sabem, é o tempo de preparação. Então atividades de setup são todas as atividades ou operações feitas antes da produção, né, propriamente dita, de uma peça, de um produto. Então, atividades de deslocamento, limpeza, posicionamento, ajuste, lubrificação, tudo isso é preparação, tá bom? Existe um outro caso, que é o caso do setup dependente da sequência, que é quando depende esse tempo tanto da tarefa que foi processada antes, como da próxima tarefa que vai ser feita. Então aqui não é mais um vetor os dados do tempo de setup, é uma matriz, aquela famosa matriz de para. Tá vendo? Do setup anterior para o próximo setup, que vai ser para a próxima tarefa, que vai ser feita em seguida. Né? Então é a matriz de para. Esse é o caso das indústrias químicas, por exemplo, farmacêuticas, ou o caso clássico das indústrias de tinta, ou mesmo indústrias automotivas, por exemplo, que tem uma etapa de pintura. Quando envolve pintura, o processo de limpeza, né, do estágio de produção, ele é diferenciado dependendo da cor que foi utilizada anteriormente e da cor que vai ser utilizada em seguida. Né? A mesma coisa para as indústrias químicas e farmacêuticas, que precisam de um alto rigor de esterilização nos processos. Né? Então, os produtos produzidos anteriormente e os feitos em seguida, então eles influenciam nessas atividades e, consequentemente, no tempo que dura essa preparação, esse tempo de setup entre essas operações diferentes. Tá vendo? Repara uma observação nessa matriz aí dos tempos de setup. Né? Ela pode ter 5 linhas e 5 colunas, ou então 6 linhas. Quando tem essa tarefa fictícia, considerada na literatura, né? É a tarefa J0, né? Que é a marca, né? É a marcação do tempo de setup para a primeira tarefa. Né? Porque imagina lá na sequência, se a gente tem uma primeira tarefa na sequência, imagina, por exemplo, J3, qual é o setup para essa tarefa J3? Se a gente não fez ninguém antes, não teve uma outra tarefa antes de J3, né, a matriz D para 5 por 5 não contemplaria, não teria uma linha para mostrar qual é o setup o tempo de setup que seria gasto antes da tarefa J3, quando ela é a primeira da sequência. Né? Então, quando a gente tiver lá na prática, lá na fábrica, um tempo de preparação mesmo para essa primeira tarefa da sequência, aí a gente cria aqui na matriz uma linha da tarefa fictícia J0, que aí isso marca o tempo de processamento da primeira tarefa. Então, se a tarefa J3 é a primeira, a gente vai gastar 8 unidades de tempo antes, né, da produção da tarefa J3
né, com as atividades de setup. Tá vendo aí? Então essa é a função da linha da tarefa J0, tá bom? Isso é bastante utilizado também nos problemas de sequenciamento. Uma outra classificação dos tipos de setup é quanto à antecipação. Então, o setup antecipado é aquele que pode ser realizado ou iniciado antes da liberação da tarefa, né? Então, são atividades que não precisam que a tarefa esteja presente ali naquela etapa, naquela máquina, para ser realizada essa operação de setup, né? Então, por exemplo, a limpeza do ambiente ou da máquina pode ser feita, né, antes das peças, né, da matéria-prima iniciar, né, ou chegar ali naquela máquina. Ou o transporte de ferramentas, as ferramentas que vão ser utilizadas nessa máquina também pode ser feito, né, antes da tarefa chegar na máquina, né, antes da liberação. Tá? O outro caso é o setup não antecipado, que só pode ser iniciado ou realizado quando a tarefa estiver lá na máquina. Por exemplo, operação de ajuste. Né? A gente vai prender materiais ali na máquina ou fazer ajustes de posição, né? Posicionamento, ou mesmo o aquecimento de material. Como é que a gente vai fazer isso antes da tarefa chegar na máquina? Né? Então é o caso de setup não antecipado. Ele só pode ser feito quando a tarefa estiver presente ali na máquina. Como que isso impacta aqui nas nossas análises, nos nossos métodos de solução? No caso do setup antecipado, repara aqui que a gente tem a liberação das tarefas, ó, RJ, né? R1, R2 aqui para esse caso, e os tempos de setup, ó, o S1, tanto na primeira máquina como na segunda, eles podem ser feitos, ou pelo menos iniciados, antes dessa liberação, R1, R2. Tá vendo? Já pode iniciar, já faz, né? Quando liberar a tarefa, aí a preparação já vai ter sido feita. Isso ocorre, inclusive, quando a tarefa vai passar de uma máquina para outra. Repara ali na tarefa azul, J2, né, o setup da máquina 2, o S2, foi feito antes da tarefa J2 chegar na máquina 2. Né? O S2 foi feito ali na máquina 2, enquanto a tarefa J2 ainda estava na máquina 1. Né? Então é o caso de setup antecipado. Tá? Então essas classificações elas têm a ver com a característica do processo produtivo. Senão a gente pode ficar com aquela impressão de que é vantajoso ter setup antecipado. Claro, sempre é. Quando o setup puder ser antecipado, ele deve ser, ele precisa ser. Mas como nós exemplificamos, tem casos em que a operação de setup depende da tarefa estar ali na máquina, não pode ser antecipada, tá bom? Então, como é que ficaria o gráfico nessa situação? Está vendo ali ó, que o setup S1 só pode iniciar após a liberação, após o R1, a liberação da tarefa 1. Então, liberou a tarefa, ou seja, a tarefa está ali presente na máquina 1. Então, a partir de então, é que vai realizar ou iniciar o tempo de setup S1. A mesma coisa para a tarefa azul, ali quando ela passa da máquina 1 para a máquina 2. Né? Repare então que enquanto ela está na máquina 1, ela não está liberada na máquina 2. Então, somente quando ela termina na máquina 1, aí ela vai para a máquina 2, antes da produção dela, do processamento dela, é feito o setup. Inicia o setup, então, assim que ela chega na máquina 2. Então, primeiro o setup e depois o processamento. Está vendo a diferença? Esse é o caso no setup não antecipado. Então, obviamente, a programação aqui demora mais, né? Ela dura mais tempo essa programação quando o setup é não antecipado. Tá certo? Um outro conceito que a gente vai aproveitar e relembrar aqui, a gente já viu lá na aula de modelagem matemática do problema de Flowshop, que são os tempos de espera e de ociosidade. Nós vamos rever aqui para falar sobre as restrições no wait e no idle, tá? Lembra que o W, só que lá era diferente a notação, lá era WHK, porque a gente trabalhava com posição, tá? Aqui a gente vai falar da variável WJK, que é o tempo de espera, né? Então W é sempre o tempo de espera, W maiúsculo, né? Da tarefa J na máquina K. E o Izão é o idle, né? É o tempo ocioso da tarefa J antes da tarefa J na máquina K, tá bom? Como é que fica o gráfico então? Tá vendo? Então, colocando essas variáveis aí no gráfico, os buraquinhos da programação são os idle, né? É o tempo ocioso da máquina. Então, tem que sempre associar assim, que o tempo de espera é da tarefa e o tempo ocioso é da máquina. Então, os buraquinhos são buraquinhos da máquina, né? Tá vendo? Então, são os idle.
Agora, quando a tarefa tem que esperar, né, que é o caso ali da tarefa J2, quando ela termina na máquina 2, tá vendo? Ela termina na máquina 2, ela tem um tempo de espera até o início da tarefa 2 azul na máquina 3, né? Então, esse é o caso do tempo de espera da tarefa 2. Tá bom? Essa é uma definição que a gente já tinha visto. Por que a gente está vendo? Para falar agora da restrição no wait, que é a restrição que não permite tempo de espera entre as operações de cada tarefa, né? Um caso clássico, prático dessa restrição no wait é a indústria de alimentos, né, que a produção precisa iniciar e seguir continuamente, né, daquele mesmo produto até o final. Não pode começar a produzir um alimento e parar a produção e ir produzir um outro tipo de alimento, que seria uma outra tarefa, né? Assim que se inicia uma tarefa, aqui no nosso caso, um produto, um alimento, ele precisa ser processado até o final sem parada, né? Então, no wait, ó, sem espera, certo? Vamos ver como é que fica o gráfico. Tá vendo aqui, ó, tarefa amarela, começa a produção na máquina 1, na máquina 2, na máquina 3, seguidamente, né? Não tem tempo de espera, no wait, aí entre as operações da tarefa 1. A mesma coisa para a tarefa azul, né? Assim que ela começa, ela não pode parar, ela vai para a máquina 2 e na máquina 3. Então repara que isso exige da programação que a gente desloque à direita, né, o início do processamento da tarefa azul. Está vendo que ficou um tempo ocioso na máquina 1. Geralmente, nos problemas que nós vimos, não tinha tempo ocioso na máquina 1, porque para a máquina 1 não tinha que esperar coisas antes, né? Geralmente não tem que ficar esperando, ou não depende, né, de operações anteriores à máquina 1. Mas nesse caso a gente teve que colocar aqui um tempo ocioso, ou seja, a gente teve que deslocar a tarefa azul na máquina 1 para ela poder, ao iniciar, seguir continuamente até o final. Entende? Então é melhor esperar antes do início da tarefa J2 e quando ela começar ir direto até o fim, né, do que iniciar e fazer interrupção, aí não pode, tá bom? Então a restrição no wait ela tem essa característica, tá bom? Vamos ver agora a restrição no idle. No idle é aquela que não pode ter tempo ocioso, né? Idle é ocioso, então não pode ter buraquinho na máquina. Então agora o foco é a máquina. É o caso em que existe um alto custo para manter a máquina em funcionamento, ou por exemplo, um custo de aluguel, né? Ou por exemplo, a gente precisa manter a máquina numa mesma temperatura do início ao fim para todas as tarefas. Então, ao iniciar o processamento numa máquina, ela precisa processar todas as tarefas sem parar. Tá? Então é essa que fica a cara da programação. Tá vendo? A máquina 1, ela inicia, processa todas as tarefas e beleza. Então a máquina 2, né? Tá vendo que a tarefa J1 já estava liberada antes ali, né? Ao passar da máquina 1 para a máquina 2, a tarefa amarela, J1, ela poderia começar antes. Mas se começasse antes, ficaria um buraquinho entre a J1 e a J2 na máquina 2. Não pode. Então não pode ter buraquinho aqui no meio da programação. Então, de novo, é melhor esperar antes do início do processamento naquela máquina, né? Começar depois, postergar, deslocar aí os bloquinhos aí do gráfico para a direita, porque aí assim que começa o processamento de uma máquina, ela processa todas as tarefas até o final, continuamente, sem parar. Tá bom? Essa é a característica da restrição no idle. A última restrição que a gente vai ver aqui é a restrição de bloqueio, que é o blocking. Eu comentei no início. É aquele caso em que quando a tarefa, né, obviamente a tarefa ela termina e vai passar para a próxima máquina, né, ela fica bloqueada, né, se a máquina não estiver liberada. Então repara ali, ó, tarefa J1 amarela, beleza. A tarefa J2 azul começa na máquina 1, ela termina, ela poderia já ir para a máquina 2, mas a máquina 2 está ocupada com a tarefa J1. Então a tarefa azul, J2, tem que esperar. Né? É o caso aqui de tempo de espera, né? O tempo de espera da tarefa J2.
Só que enquanto ela espera, ela fica na máquina 1, ela está esperando, então ela bloqueia a máquina 1 para o processamento de uma próxima tarefa que seria a J3, a lilás. Entendeu? Quando não tem essa restrição de bloqueio, é como se tivesse um estoque, um lugar ali perto da máquina 1 em que a tarefa pode esperar antes de ir para a próxima máquina. Mas quando tem a restrição de bloqueio, isso bloqueia o início da próxima tarefa. Né? A máquina fica ali com a tarefa em cima dela, digamos, né? Entendeu? Bloqueando, né? Ocupando a máquina, né? Para o início da próxima. Tá vendo? Então a gente marcou aí com o vermelho, é o tempo de bloqueio. A máquina 1 ficou bloqueada somente quando a máquina 2 terminou a J1, que aí a tarefa J2 pode iniciar na máquina 2, é que aí libera a máquina 1 para iniciar a tarefa lilás J3. Tá vendo? Isso continua na programação toda. Então, quando isso acontecer, isso também depende lá do chão de fábrica, né? Uma característica lá do ambiente de produção. Não é a gente que escolhe aqui, né, o bloqueio ou não, porque obviamente quando tem bloqueio, isso faz postergar a programação, né? Pode ter um tempo maior de programação aí quando tem bloqueio, né? Então isso é típico do ambiente produtivo. Tá? A gente inclui essa restrição no problema, né, quando a gente quiser representar um problema mais realístico. Tá bom? Aproveitando que a gente está falando aqui das medidas de desempenho, vamos falar algumas observações, vamos enfatizar aqui alguns conhecimentos que já se tem pela literatura, pelos estudos prévios. Né? Lembra do Makespan, a duração total da programação, né? O tempo final lá da programação, desde o início até o fim. Esse Makespan também ele é equivalente, quando a gente minimiza o Makespan, é a mesma coisa que maximizar a utilização dos recursos. Isso é fácil de entender, porque minimizar o Makespan significa espremer a programação, né? Pegar a programação toda, desde a primeira máquina até a última, e apertar ela à esquerda, né? Então, quando a gente aperta a programação, como os tempos de processamento são fixos, não podem reduzir, o que é que a gente reduz então na programação? A gente reduz tempo ocioso. Né? Quando a gente consegue apertar, a gente encontra uma sequência melhor, né, que aperta, que reduz, que dá um makespan menor. A gente está reduzindo o tempo ocioso. Então isso melhora a utilização das máquinas. Né? Então é a mesma coisa que a maximização da utilização dos recursos. Tá bom? Aqui pode ter passado uma observação lá, é uma obviedade, né, no caso de máquina única, né, pode ter passado despercebidamente, que não existe makespan, a gente não calcula makespan de máquina única, por quê? Porque para todas as sequências, né, o makespan é constante lá no problema de máquina única. Né? Isso é fácil de enxergar. Em qualquer sequência que a gente pegar, a soma dos tempos de processamento em máquina única é sempre o mesmo. Né? A soma é sempre a mesma. Isso quando não tiver tempo ocioso, né, datas de liberação, quando tiver somente os tempos de processamento. Tá? Então é só uma observação aqui a mais também. Então um detalhezinho, uma obviedade que pode ter passado despercebida. Tá bom? Sobre os tempos de fluxo, o flow time. Então aqui a minimização do flow time nos problemas de sequenciamento é equivalente à minimização do estoque em processamento. Né? Porque o que é flow time? Lembra que é o tempo de permanência daquele produto ou daquela tarefa no sistema. Então, quando a gente libera rápido, né, termina a produção rápida, a gente reduz o fluxo daquela tarefa, a gente está reduzindo o tempo que ela ficou em estoque. Porque, de novo, o tempo de processamento ele não pode ser reduzido, ele é um dado fixo do problema, conhecido. Né? Quando a gente reduz o tempo de fluxo, a gente está reduzindo o tempo que aquela tarefa ficou parada no sistema. Se ela ficou parada, ela ficou em estoque. Né? O estoque em processamento, que em termo técnico é o work in process. Né? Isso talvez também seja uma obviedade, mas que tenha passado despercebida. Por isso a gente está enfatizando aqui. E uma última observação aqui, que a gente já falou bastante em aulas anteriores, é que quando a gente quer reduzir adiantamentos e atrasos, né, a gente está seguindo aí, atendendo a filosofia just in time, aquela filosofia maior, empresarial, que tenta reduzir desperdícios, né, com tempos de espera, né, tempos de deslocamento, estoques, né, porque se a gente termina uma tarefa, né, a conclusão, o processamento dela muito tempo antes da entrega, ela vai ficar estocada. Né? Então a gente quer reduzir adiantamentos.
E quando a gente também atrasa na entrega, a gente pode ocasionar multas ou insatisfação do cliente. Então quando a gente tenta minimizar adiantamentos e atrasos, a gente faz uma programação cujo término das tarefas é o mais próximo possível do prazo acordado, né, com o cliente. Então isso é parte da filosofia Just-in-Time. No caso aqui a gente tem o Just-in-Time Scheduling. Tá bom? Um último slide aqui para a gente concluir. Nunca faz mal reforçar, né, aquela velha definição que não é só daqui de scheduling, obviamente, né, ela é presente em várias áreas, principalmente empresariais, né, que a gente vai falar sobre o desempenho dos métodos. Então, aquela velha comparação entre eficácia, eficiência e efetividade, né? Eu sei que vocês já estão cansados de saber, mas então especificamente aqui para os problemas de sequenciamento ou os métodos de solução dos problemas, como é que a gente define eficácia? Eficácia é em relação à solução, tem a ver com a qualidade. Eficácia tem a ver com o fim, né? Então, um método é eficaz quando ele fornece uma boa solução, né? Uma solução próxima da ótima, ou a solução ótima. Aí é um método eficaz. O que é um método eficiente? A eficiência está associada com a execução computacional. Então, a eficiência computacional. O método é eficiente quando ele é rápido. Ele fornece a solução em tempo viável, em tempo aceitável, né? Então, eficiência, o conceito amplo de eficiência tem a ver com o meio, né? Eficácia é com o fim, eficiência é com o meio, a forma que foi realizada aquela atividade, né? No caso aqui, a solução do problema. E efetividade, o que é um método efetivo? É quando tem utilidade, né? Quando tem uma aplicação prática. No nosso caso aqui, dos problemas de sequenciamento, são sempre associados com situações práticas, né? Então, os métodos, os propostos, eles são sempre efetivos, certo? Estas então são as referências e assim a gente finaliza esta videoaula. Até a próxima. Tchau, tchau.